Você verdadeiramente é um salvo? Você é um cristão verdadeiro, genuíno? Essa pergunta, ela é importante para que nós possamos ter realmente certeza se estamos fundamentados na verdade das Escrituras ou se estamos fundamentados simplesmente numa doutrina, dogmas ou um senso comum estabelecido pelo sistema religioso. É comum dentro do desejo do crescimento do número de membros que muitas instituições elas acabam forçando falsas conversões, colocando pessoas como sendo filhas de Deus, como sendo cristãos, quando na verdade elas ainda não experimentaram dessa grandiosa obra que Deus realiza em nós. Para podermos entender um pouco mais sobre essa realidade, eu quero aqui destacar um texto que é muito comum, principalmente aos evangelistas, né? Eles utilizam muito desse texto, e isso serve de alguma forma até para coagir ou forçar a pessoa a tomar uma decisão, e isso não é coerente. Eu quero aqui destacar um texto de Carta aos Romanos, o capítulo 10, tá? O versículo 9. Eu mesmo já usei esse texto de forma inadequada, né? Mas hoje, compreendendo melhor, podemos refletir e repensarmos, né, a compreensão e a importância desse texto, né, a verdadeira mensagem que esse texto traz. O texto diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Bom, eu quero dar destaque aqui ao versículo 9, que fala: se com a tua boca confessares ao Senhor. Então, virou até uma certa doutrina dentro das igrejas evangélicas que é necessário confessar Jesus, aceitar Jesus. Então, existe aquela confissão pública, no qual isso acontece muito no final do culto, depois da mensagem, no qual a pessoa ali levanta a mão dizendo que aceitou a Jesus. E um momento importante é quando ela faz a oração junto com o pastor, e naquela oração ela repete algumas palavras, confessando Jesus como seu Salvador. Bom, nós não podemos aplicar esse texto aqui a essa prática. Eu não estou dizendo que dentro dos cultos não há conversão e que verdadeiramente a pessoa ali que está confessando Jesus, ela não se converteu. Não estou afirmando isso. Entretanto, nós precisamos entender melhor o que o texto diz. Porque pegar esse versículo 9 aqui e forçar uma pessoa a confessar com a sua boca, simplesmente para que ela tenha a salvação, é um erro, porque o texto não deve ser aplicado dessa forma. Aqui Paulo, ele está orientando, sobre a realidade, sobre a conduta dos irmãos cristãos ali de Roma. Quando a gente fala sobre os cristãos de Roma, da igreja que estava lá em Roma, nós não podemos ter a ideia de que era uma igreja forte, poderosa, grande. Não, o império era forte, a localização era o centro do mundo na época. Entretanto, ali era um lugar extremamente hostil à mensagem do evangelho. Ali era um local onde as pessoas não tinham a liberdade de professar a sua fé em Cristo. Elas eram extremamente perseguidas, elas eram procuradas para ser entregue aos poderosos ali e ali ser condenado. Então, quando nós falamos sobre o Império Romano, nós falamos aqui de Paulo escrevendo aos irmãos de Roma. Paulo, ele conhecia muito bem o contexto, ele sabia o que os irmãos estavam ali vivendo, estavam sendo ali realmente coagidos, perseguidos, seduzidos a negar a fé em Jesus e aceitar o Estado, o César, como o Senhor, como o soberano.
Porque ao confessar Cristo como Senhor ali, era uma ofensa a César, era uma ofensa ao poderio do Império Romano. Por isso que Paulo, né, aqui ele fala, né, se com a tua boca confessares a Jesus, ali o confessar a Jesus não era entre os irmãos. Porque confessar a Jesus entre os irmãos é algo muito fácil. Quando nós estamos, né, numa roda de cristãos e ali nós começamos a falar com liberdade sobre Jesus, ninguém fica acanhado, ninguém fica temeroso ou tem algum receio. Mas ali o confessar a Jesus era confessar diante dos tribunais. Porque aqueles que professavam com a sua vida ser um cristão, eles eram levados aos poderosos, aos tribunais. E ali, para que a sua vida fosse preservada, eles tinham que dizer que Jesus não era Senhor e que César, sim, era Senhor, o soberano. Por isso que Paulo enfatiza que aqueles que confessassem Jesus com a sua boca é porque verdadeiramente no seu coração eles creiam em Jesus. Então, ali, ó, se com a tua boca confessares o Senhor como Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque isso mostrava que a pessoa verdadeiramente era um cristão, havia nascido de novo. Essa pessoa poderia perder a sua vida logo depois, mas ela tinha a certeza da eternidade com o Senhor. Os verdadeiros cristãos são aqueles verdadeiros cristãos que entenderam a Cristo como Senhor e Salvador e estão dispostos, se necessário for, morrer pelo nome de Jesus. E hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente, totalmente contrária. As pessoas que hoje professam Jesus, qualquer situação adversa, já estão negando Jesus, já estão rejeitando Jesus. Quantos que falavam que eram de Jesus, que eram e hoje não tem mais coragem de confessar Jesus, não tem mais coragem de falar que é do Senhor? Hoje nós vivemos aqui num país de liberdade religiosa. Pode dizer que há perseguição? Não, não há. Nós temos liberdade de falar no nome do Senhor. Não há aqui uma hostilidade, como houve em épocas passadas, como houve ali no Império Romano. Não, nem se compara, nem se compara. Então, os que verdadeiramente confessam a Jesus, creem em Jesus, é aqueles que estão preparados para, se necessário for, morrer pelo nome do Senhor. O próprio Jesus fala em outra passagem: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, aqueles que, diante de uma dificuldade, diante de uma hostilidade, eles rejeitam Jesus, eles viram as costas para Jesus, eles negam o Salvador, essas pessoas mostram que verdadeiramente elas não nasceram de novo, elas não foram convertidas. Então, o verdadeiro cristão, ele não é conhecido diante de um momento de facilidade, como a gente vê hoje, os cultos, os movimentos, que são movimentos que simplesmente massageiam, facilitam a vida dos cristãos. Mas os verdadeiros cristãos é aqueles que mostram, através da sua vida, que estão prontos para sofrer pelo nome de Jesus. Se você perguntar aí, essas multidões aí, quais que confessam ser de Jesus, que falam que amam Jesus, colocam nas camisas 100% Jesus, se você falar para essas pessoas: olha, nós temos uma necessidade de que o evangelho seja pregado numa região assim, difícil, de hostilidade, você está disposto aí? Você pode ter certeza que essas pessoas jamais estariam dispostas, porque elas, na verdade, elas professam a Jesus da boca para fora, mas não dentro do coração. Confessar a Jesus, a sua boca, é confessar com a sua vida. As suas atitudes têm que mostrar que verdadeiramente você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que você não troca ele por nada. Nada é mais importante que Cristo, e que não existe vida sem estar na presença de Deus. Então, a verdadeira conversão é para aqueles que verdadeiramente confessam a Jesus diante das dificuldades, que realmente confessam a Jesus, mesmo que vão perder,
mesmo que vão. Hoje a gente vê pregadores que são pregadores que, para poder estar aceito no sistema, pregam, não confrontando aquilo que é a verdade de Cristo. E os verdadeiros pregadores, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, creem na obra, são esses que estão dispostos, se necessário for, perder as oportunidades, perder, ser retalhado, ser perseguido, mas eles não negam a verdade do Evangelho. Então, que com a nossa vida nós possamos confessar a Jesus em todas as circunstâncias. Isso prova, isso mostra que verdadeiramente Cristo realizou a obra nas nossas vidas. Porque qualquer ato de coragem, qualquer ato de valentia diante dessas adversidades não vem do homem, mas vem da graça de Deus. É pela graça de Deus derramada que muitos homens morreram, mesmo quando foram ali acuados, provados, eles morreram, mas não negaram Jesus, porque a graça de Cristo estava sobre a vida deles. Que Deus derrame a graça sobre os verdadeiros cristãos e que eles possam se manifestar. Que no meio de uma grande perseguição, nós vamos ver quem verdadeiramente é de Cristo e quem simplesmente está fazendo aí está se fantasiando, está se mostrando como cristão, mas na verdade ainda não se converteu. Que nós possamos refletir na nossa vida, podemos refletir nosso coração, nós possamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para que a verdade do Evangelho possa verdadeiramente nos confrontar. Que Deus abençoe. Se você curtiu esse conteúdo, peço para você deixar aí um like aí nesse vídeo, também compartilhar com seus grupos de WhatsApp, amigos, para que mais pessoas possam ser confrontadas com a palavra de Deus. Deus abençoe.